Olá, graça e a paz. Como é que vocês estão? Mais crente, mais firme, glórias a Deus. Querido, hoje o 12º dia do nosso jejum, liderando através da graça. E hoje eu quero dar continuidade à leitura desse meu livro, Chamados pela Graça, para líderes, para pastores. Querido, hoje eu quero falar sobre um tema, quando Jesus caminha com os decepcionados. O versículo de abertura diz assim: E aconteceu que, indo eles falando entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Lá em Lucas 24:15. Eu quero fazer uma pequena introdução. O dar da decepção, um fardo silencioso. É interessante, querido, que a decepção ela é um dardo inflamado que atinge líderes, pastores, intercessores, servos fiéis. Ela não grita, mas sussurra no coração cansado: não valeu a pena. Você esperava, mas Deus não agiu como você queria. Foi isso que feriu os discípulos no caminho de Emaús. Nós esperávamos. Aqueles discípulos, na realidade, todos os discípulos, eles ficaram decepcionados, porque a maioria deles, eles tinham uma certeza, tinha convicção que Jesus ele ia redimir Israel. E observe, querido, que na realidade o olhar deles estava em Israel, ser redimida. E a maioria deles achava que Jesus ele ia trazer uma revolução. Na realidade, realmente ele trouxe uma revolução, a revolução da graça. Mas eles esperavam, até porque havia uma expectativa de um rei. E na realidade eles queriam um rei terreno. E quando eles viram, Jesus sendo crucificado, aquele que ele gerava toda a expectativa, a maioria deles ficaram desapontados. Ficaram desapontados porque eles geraram uma expectativa e tudo que eles pensaram, tudo que eles imaginaram, tudo que eles aguardaram aconteceu de maneira diferente. E após a morte de Jesus, após Jesus ser crucificado, alguns decidiram retornar para suas casas, até também porque decepcionado, e eles voltavam, no caminho de Emaús. A Bíblia diz que esses dois discípulos nos faz crer que esses dois discípulos eram um casal, até porque quando chega mais à frente, depois que Jesus se aproxima deles, e eles convidam Jesus a ir para casa, faz entender que era um casal que estavam retornando, dessa caminhada, caminhando com Jesus, decepcionado. E aqui é o seguinte: eles esperavam um Messias guerreiro, não um cordeiro. Eles esperavam um Messias guerreiro, não um cordeiro crucificado. Esperavam a libertação política, não uma cruz. O sonho não foi apenas adiado, foi aparentemente sepultado. Ou seja, eles geraram uma expectativa totalmente errada. Eles estavam aguardando, como está dizendo aqui, eles esperavam um Messias guerreiro, não um cordeiro crucificado. Esperava libertação política, não uma cruz. O sonho não foi apenas adiado, foi aparentemente sepultado. Ou seja, essa era a maior frustração, essa era a maior decepção de todos os discípulos que caminhavam com Jesus. Porque quando Jesus morre, foi crucificado, juntamente com ele, todos os sonhos, todas as expectativas, todos os projetos que eles nutriram dentro de si, morreram juntamente com Jesus. Mas o que acontece? A Bíblia diz que quantos hoje, mesmo no altar, ou mesmo caminhando com Jesus, estão como esses dois caminhando, conversando, mas interiormente frustrados. Quantos líderes hoje? Quantos líderes
hoje continua ainda fazendo tantas coisas, continua caminhando, continua avançando, continua produzindo, mas dentro de si frustrados. Frustrado porque por algo que ele pediu e ainda não recebeu. Frustrado porque aparentemente alguns projetos, alguns sonhos. Se a gente olhar direitinho, você vê que quando Deus lá em Gênesis 15, Deus anima Abrão, né, e faz promessas, porque se Deus anima, certamente porque ele também estava desanimado. E qual dos grandes homens de Deus que nunca desanimou, nunca se decepcionou? Isso faz parte, né, do currículo, né, do currículo de um líder, de um pastor. Decepção faz parte, abandono, solidão, tudo isso faz parte. E é interessante que aqui diz o seguinte: quantos hoje estão como esses dois, caminhando, conversando, mas interiormente frustrado? Mas sabe o que é interessante, querido? Jesus se aproxima. A graça em forma de companheiro de caminho. Glória a Deus. O mais lindo, querido, dessa história é que Jesus não se apresentou com glória visível, nem desceu com trovões. Ele veio como um estranho no caminho. Mesmo sem ser reconhecido, ele estava presente. Ele não os repreende pela frustração. Ele caminha com eles na frustração. Isso é maravilhoso. Porque aqueles discípulos estão voltando decepcionados, estão frustrados. Os sonhos, né, foram sepultados juntamente com Jesus. E mesmo ele caminhando, mesmo frustrado, mesmo decepcionado, a Bíblia diz que Jesus caminha juntamente com ele. Jesus se aproxima, não repreende por causa da frustração deles. Jesus não o repreende. Mas é interessante, querido, que isso é graça. Ele não espera que estejamos bem, olha que coisa linda, para se aproximar. Ele entra na estrada da dor, anda no passo da dúvida e transforma o desânimo em revelação. Cristo revelado nas Escrituras, o antídoto da decepção. Jesus se aproxima deles. É interessante que aqui diz o seguinte: ele transforma, né, o desânimo em revelação. Cristo revelado nas Escrituras. É interessante que Jesus se aproxima e começa a conversar com eles. E Jesus começa, né? Jesus podia já, quando chegou diante dele, já podia se revelar. Jesus já podia já chegar para ele mostrando os cravos, né, nas suas mãos, seus pés. Mas a Bíblia diz que Jesus ocultou isso dos discípulos. E o que Jesus fez? Trouxe ele para a palavra. Porque para Jesus, querido, Jesus podia se revelar através de sinais, de maravilha. Ele também se revela dessa maneira. Mas era importante para os discípulos, né? Era importante para Jesus que aquele discípulo conseguisse enxergá-lo na Escritura. Que desde o início, né, a Bíblia vem falando sobre ele. As Escrituras é a sombra, né? Jesus, ele é a própria pessoa que as Escrituras vêm anunciando. Por isso que Jesus, diante de alguns discípulos e dos fariseus, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus falou isso para os discípulos. E falou isso para os fariseus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eles não tinham a verdade. Eles não tinham a verdade. Só que a verdade que eles tinham não era absoluta. Porque a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés. Eles tinham a lei que foi dada por Moisés. Moisés entregou a lei de Deus.
Mas graça e verdade, graça e verdade vieram através de Jesus. Jesus, ele é a graça e ele é verdade, porque graça e verdade caminham junto. Isso é maravilhoso. Então, para Jesus, era mais importante, ele poderia já chegar ou fazendo sinais, ele poderia fazer como ele fez para Moisés, uma sarça ardente, né? Ele poderia aparecer de várias maneiras. E não seria errado ele aparecer daquela maneira. Ele poderia também chegar se apresentando, mostrando os seus cravos. Ele poderia revelar isso para eles. Mas para Jesus era importante. Era importante que aqueles discípulos o enxergassem, o conseguisse vê-lo das Escrituras. Por isso que eu sempre falo aquele texto que diz, né, a fé vem pelo ouvir. E alguns dizem assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não está escrito a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. É quando a palavra se revela para nós. A fé ela vem quando nós temos a revelação. Foi o que aconteceu com Pedro. Quando Pedro falou, tu és o Cristo. Ou seja, Jesus ele passou, né, ser Cristo depois da cruz. Ou seja, Pedro conseguiu ter a revelação de Jesus depois da cruz. Mas Pedro teve a revelação. Tu és o Cristo. E a revelação traz transformação. Na mesma hora que Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus falou assim, bem-aventurado és tu, Simão. A palavra bem-aventurado, que ele significa Macários, feliz eternamente. Ou seja, feliz é o homem que tem a revelação do Cristo. O Cristo que o Pai revela. Não o Cristo que o mundo ensina. Não o Cristo que o mundo está mostrando. Não, mas é o Cristo que o Pai revela. E Jesus falou assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelou esse mistério, mas o meu Pai que está no céu te revelou. E Jesus vai além, diz, por causa da revelação, que tu tiveste, também tu não se chamará mais Simão, mas Pedro, e sobre esta rocha edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E tem mais, dar-te-ei a chave do reino do céu e da terra. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e o que tu desligar será desligado no céu. Ou seja, a revelação, ela traz transformação. Então Jesus, ou seja, ele vai pegar, como está dizendo aqui, Jesus, ele transforma o desânimo em revelação. Cristo revelado nas Escrituras, o antídoto para decepção. Jesus não se revelou com sinais sobrenaturais, ele abriu a Bíblia. Ou seja, Jesus não se revelou com sinais. Ele poderia fazer mil e uma coisa, porque ele é Deus. Mas Jesus falou assim, não, eu preciso revelar que vocês me vejam nas Escrituras. Porque é o único antídoto. Jesus, ele é um antídoto para curar toda dor, toda ferida, toda decepção. Quando Jesus, a Bíblia diz que Jesus, lá em Lucas 5, fala da pesca maravilhosa. E a Bíblia diz que Jesus, né, estava sendo apertado, né? O povo estava apertando ele. O povo chegava para ouvir, a prática era correta, o povo se aproximava de Jesus para ouvi-lo. Só que a prática, né? A intenção era correta, ouvi-lo, mas a prática era errada, porque a Bíblia diz que eles apertavam Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, ele saindo do aperto, Jesus ele vai para o barco de Pedro, Simão. E é interessante que quando ele chega no barco de Simão, a primeira coisa que Jesus ele faz, ele se assenta e começa a ensinar. Porque aquele barco de Simão, ele estava precisando mais de ensinamento do que milagre. Muitas das vezes você está orando, muitas vezes estamos pedindo a Deus um milagre.
Só que Deus, ele sabe que nós estamos precisando de ensinamento. Jesus entrou no barco de Pedro e quando ele entrou, antes dele produzir o milagre, Jesus trouxe ensinamento. Porque aquele barco de Pedro estava precisando de ensinamento, não de milagre. Depois que ele trouxe o ensinamento, aí Jesus disse para Pedro: agora levamos o barco, né, para o mar alto. Ou seja, agora vamos de encontro ao milagre. Porque a instrução, o ensinamento de Jesus, ele vai trazer estrutura para você receber o teu milagre. Porque não adianta nada Deus fazer milagre na tua vida e você não está preparado para receber o milagre. Então aqueles discípulos estão decepcionados, estão voltando para casa. Jesus se aproxima. Jesus poderia se revelar de várias maneiras, sinais, poderia mostrar os sinais, né, dos cravos na mão, nos pés, né, no seu lado, como ele fez para Tomé. Mas era importante que aqueles discípulos enxergassem nas Escrituras. Oh, aleluia! E aqui diz o seguinte: e Jesus começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus começando por Moisés, ele vem mostrando para aqueles discípulos que todos vieram falando sobre ele. Todos vieram anunciando ele. E aqui diz o seguinte, mais embaixo: Jesus estava ensinando que o fundamento da fé não é o que sentimos, mas o que está escrito. Jesus está ensinando, né, para aqueles discípulos no caminho de Emaús, que o fundamento da fé não é o que nós sentimos. Que o fundamento da fé não é o que sentimos, mas o que está escrito. Por isso que Jesus venceu, né? Venceu lá no deserto. Quando Satanás chegou, né, para tentá-lo, e ele lançava uma palavra e ele falou: mas está escrito. Ou seja, nós vencemos através da palavra. Nós, o que nos define não é o que nós sentimos, mas é o que a palavra diz. E se a palavra diz, que vai se cumprir. É mais ou menos o perdão. Você chega para alguém e fala assim: poxa, você precisa perdoar fulano. E ela diz assim: pode deixar. Quando Deus me tocar, eu vou liberar o perdão. Sabe quando é que Deus vai te tocar? Nunca. Porque o perdão não é um sentimento, é um mandamento, é a vontade de Deus. E as pessoas estão esperando Deus tocar. Quando Deus me tocar, essa é a resposta. Quando eu sentir, como se o perdão, né, fosse um sentimento. Não, o perdão é a vontade de Deus. É a mesma coisa, né, quando nós falamos sobre o evangelismo no hospital ou no presídio ou em outros lugares. E as pessoas falam: mas eu não sinto. Tu não vai sentir. Porque isso não é um sentimento, é a vontade de Deus. Esse é o desejo de Deus, que nós possamos visitar, né, os hospitais, os presídios. Esse é o ID de Deus. Isso não é um sentimento. Ou seja, não importa o que nós estamos sentindo. Jesus estava ensinando que o fundamento da fé não é o que sentiu, mas o que está escrito. Ele sabia que os discípulos precisavam de uma âncora mais firme do que a experiência, né? Do que a experiência, a palavra. Ou seja, Jesus sabia que eles precisavam algo além. E ele traz eles para a palavra. Ele começa a fundamentar eles na palavra. A palavra trazendo revelação, mostrando ele. Mas está escrito. Era mais ou menos Deus falando assim: se está escrito, vai se cumprir. Deus não é homem para que minta, também não é filho do homem para que se arrependa. Porventura não falaria eu, não cumpriria? Jesus está alimentando eles. Esse é o antídoto para vencer todo o dardo, né, da decepção, toda a incredulidade do nosso coração. É através da palavra. A palavra que traz fé, a palavra que traz
perspectiva, faz a gente acreditar em algo, né, que ainda não estamos vendo. A fé é o fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. E é isso que nós precisamos. Jesus poderia chegar mostrando, né? Poderia chegar mostrando sinais, poderia chegar se revelando através de revelações. Mas Jesus não, falou, eu vou me revelar na palavra. É isso que essa geração de hoje está precisando. É isso que hoje nós estamos precisando. Ser bem fundamentado na palavra. Jesus, ele poderia chegar, né? Ele poderia chegar se revelando. Mas Jesus falou, não, eu vou te mostrar na palavra. E começando por Moisés, Jesus vem mostrando. Oh, aleluia. Após a exposição das Escrituras, algo começou a mudar. Porventura, os discípulos falando, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Ou seja, eles começaram a sentir novamente o coração arder. Oh, aleluia. O coração começou a queimar novamente. Jesus começou a levar eles para a palavra. E quando Jesus começa a se revelar dentro da palavra para eles, o coração deles ardia. Ou seja, e aquele fogo que invadiu o coração daqueles discípulos, aquilo estava vencendo toda a incredulidade, todo o desânimo, toda a tristeza, toda a falta de fé que estava sobre eles. O coração que antes estava frio pela decepção, agora ardia pela revelação. Este é o ministério de Jesus na nova aliança. Ele não acusa, ele aquece. Ele não condena, ele caminha junto. Ele não diz como vocês foram tolos, mas mostra como tudo fazia parte do plano. Isso é maravilhoso. Jesus poderia chegar, né? Vendo que ele estava decepcionado, Jesus poderia chegar trazendo uma palavra de exortação, exortando, o apontando. Não, pelo contrário. Jesus agora alimenta. Jesus está alimentando eles com a palavra. Jesus está criando expectativa. Jesus está trazendo uma expectativa nova sobre o coração daqueles discípulos. Isso é maravilhoso. Aplicação pastoral. Jesus está no caminho, não apenas no altar. Jesus está no caminho, não apenas no altar. Eu lembro de uma história, né, de um pastor que ele estava traindo a sua esposa. Ele saía para fazer algumas conferências e falava para a esposa que ia fazer conferência. Na realidade, ele tinha um amante na rua. E na realidade, a própria pessoa que estava junto com esse pastor, de tanto se sentir mal com aquela situação, né, de ser amante de um pastor, ela procurou ajuda e ela foi conversar com o pastor, se abrir. E quando ela começou a conversar com o pastor falou assim para ela assim, mas você não se sente mal com isso? E ela falou assim, tanto me sinto mal que estou te procurando, estou me abrindo, estou pedindo ajuda. E o pastor falou assim, mas e ele? Ele não se sente mal com essa situação? E o que ele fala diante disso? E ela disse o seguinte, que ele disse para ela que não tinha problema. Era só antes dele subir no altar, se purificar. Se santificar antes. Ou seja, ele poderia fazer tudo que era errado, se santificava depois de subir no altar. Porque na realidade o altar dele era ali. Mas o altar é o nosso coração. E aqui está dizendo o seguinte, né? Aqui fala sobre isso. Jesus está no caminho, não apenas no altar. Jesus está no caminho, não somente no altar. Deus está conosco em todo lugar.
Pastor, líder, obreiro, quantas vezes você caminha com a aparência de força, mas dentro está decepcionado? Quantas vezes você diz, esperamos como se Deus tivesse falhado? Mas a graça, querido, é maravilhosa. A graça responde, não falhou, foi tudo parte da jornada, continue andando, eu estou aqui. Jesus é o Deus que entra na estrada, ou seja, é o Deus que entra na estrada de volta para levar de volta a promessa. Jesus é aquele que entra na estrada e ele faz você voltar, né, para a promessa. Jesus ele entra, né, na vida daqueles discípulos e faz com que eles voltem, né, a revelação profética de volta ao lugar da comunhão. Quando os discípulos reconheceram, foi a partir do pão, Lucas 24:35. A comunhão da nova aliança, o partir do pão, é o momento em que os olhos se abrem e entendemos, ele esteve aqui o tempo todo. A graça sempre nos conduz de volta à mesa. E é na comunhão que a decepção morre e o fogo da missão renasce. É na comunhão, no partir do pão. Ou seja, quando partiu, né, Jesus partiu o pão, né, a comunhão, né, quando os discípulos reconheceram, foi a partir do pão. Jesus ele foi instruindo, foi alimentando. E quando ele partiu o pão, eles lembraram, né, que era Jesus, eles perceberam que era Jesus. Isso é maravilhoso. E aquela comunhão da mesa, a mesa é maravilhosa. E o que ela faz, né? A partir da comunhão da nova aliança, a partir do pão, é o momento em que os olhos se abrem e entendemos, ele esteve aqui o tempo todo. A graça sempre nos conduz de volta à mesa. É na comunhão que a decepção morre e o fogo da missão renasce. Isso é maravilhoso. Na mesa, né? Na mesa da comunhão, algo extraordinário acontece. Existe algo maravilhoso através da ceia. Existe algo maravilhoso através da comunhão. Quando eles veem Jesus partindo o pão, né? Isso traz um renovo para eles. Eles geraram expectativa. E é interessante, querido, que Jesus foi convidado a entrar na casa deles, né? O discípulo convidou a entrar dentro da casa, porque já era tarde, era perigoso, e o caminho, né? Ainda tinha uma jornada, e aqueles discípulos, por um cuidado, pediu para que ele entrasse. E quando ele entra na casa, querido, é maravilhoso isso, e ele parte o pão, eles, naquele momento, seus olhos deles abriram, e eles perceberam que quem estava caminhando com ele ali, né? O tempo todo era Jesus. É na hora da comunhão, na mesa, que a gente percebe. A gente percebe que tudo que Deus falou, ele vai se cumprir na nossa vida. É na hora da mesa que nós percebemos que tudo que Deus ele projetou, todas as promessas estão de pé na nossa vida. Muitas das vezes o que está faltando, né? Para você que está decepcionado, para você que está entristecido, você que foi ferido, você que foi abandonado, é a mesa da comunhão. É nesse lugar que a nossa fé, nossa expectativa é restaurada, é renovada. Aquele discípulo, Jesus ele não o ignorou, né? Eles estavam num caminho da decepção, estavam voltando, né? Estavam retrocedendo porque estavam decepcionados. Quantos estão retrocedendo porque estão decepcionados? Quantos estão voltando atrás porque foram feridos, foram magoados? Mas eu tenho uma palavra para você nesse dia. Jesus, ele caminha juntamente contigo. Ele não vai te abandonar. Você pode estar frustrado, você pode estar abandonado, você pode estar entristecido, você pode estar decepcionado. Jesus está do teu lado. A graça, querido, a graça ela se aproxima. Isso é favor de Deus. Jesus se aproximou, né? O tempo todo ele esteve ali do lado deles. Em nenhum momento Jesus o abandonou. Tampouco vai abandonar você também. Jesus ele anda, né? Como diz
o título desta palavra, quando Jesus caminha com o decepcionado. Jesus caminha, querido. Jesus, ele é fiel para cumprir as promessas na nossa vida. O tempo todo ele vai estar do teu lado. Ele está do teu lado quando você está firme. Ele está do teu lado quando você está forte, quando você se sente forte. Mas ele também está do teu lado quando você está esgotado, quando você está decepcionado. E no final, nós percebemos que tudo fazia parte do projeto de Jesus. Jesus estava no controle de todas as coisas, querido. Deus está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo, está no controle da sua vida. Tu não vai parar, querido. Tu não vai retroceder. A Bíblia diz que aquele que colocou a mão no arado, ele não pode mais voltar atrás. Ele não pode mais retroceder, querido. Não há mais, não tem como voltar atrás. A Bíblia diz que Jeremias disse assim: não pensarei nele e nem falarei mais no seu nome. Jeremias, querido, está decidido: não vou pensar mais nele, não vou falar mais nele. E a Bíblia diz que quando ele pensava nisso, ele falou que sentia um fogo que vinha até os seus ossos. Ele diz: eu estou cansado, estou sobrecarregado, estou desanimado, mas não posso mais, não posso mais. Estou cansado, sobrecarregado, estou decepcionado, mas não volto mais. Lembro de uma história de um irmão que ele ficou entristecido, né? Ele ficou entristecido por algumas razões, por um processo que ele estava passando. E um dia ele pegou, né? E ele pegou a Bíblia. E ele jogou, né, a Bíblia no meio do mato. Não vou servir mais esse Deus, não. E jogou fora a Bíblia. Porque estava tão entristecido, a pressão era tanta que ele jogou, né? Vindo de um culto, ele jogou essa Bíblia lá no meio do mato. No outro dia de madrugada ele estava lá procurando a Bíblia. Porque não tem como voltar atrás. Jesus que te chamou, querido, aquele que nos chamou, ele garante. Muitas vezes nós geramos a expectativa errada. Muitas das vezes geramos expectativa errada. Muitas vezes você está querendo um milagre, como Pedro. Pedro estava precisando de um milagre aconteceu. Houve a pesca maravilhosa, foi algo tremendo. Mas aquele barco de Pedro estava precisando de ensino, precisava de estrutura. E a palavra vai te estruturar. Esse caminho, né, o caminho da decepção, o caminho da frustração, é o lugar que Deus nos estrutura. É o lugar que Deus nos forja. É o lugar que Deus nos fortalece. Esse lugar, esse vale que nós estamos passando, esse vale que você está passando, é o lugar que Deus está te forjando, é o que Deus está te preparando, é o lugar que Deus vai se revelar para você. Aleluia. E a Bíblia diz que quando eles voltam, né, o fogo, quando ao partir do pão, o coração dele começaram a arder, os olhos abriu, o coração começou a queimar, e o que eles fizeram? Eles voltaram novamente para Jerusalém. Ou seja, a fé foi restaurada. E a Bíblia diz que automaticamente eles retornam. Eu acredito que eles nem esperaram chegar, né? Nem amanhecer. Mesmo a estrada sendo perigosa, mesmo a estrada sendo escura, e eles retornam para Jerusalém para anunciar que Jesus tinha ressuscitado. Aleluia! É isso que Deus faz na nossa vida. Jesus ele não abandona os decepcionados. Jesus caminha com o decepcionado. A graça, querido, ela não nos rejeita. A lei, querido, ela exige, né? A graça, ela supre. E Paulo disse, né? Por esse motivo, Paulo disse: quando eu penso que estou fraco, aí é que estou forte. Jesus falou para ele assim: Paulo, eu sei que esse espinho está doendo, mas minha graça te basta. A graça é suficiente, querido. A graça é suficiente para te manter de pé. A graça é suficiente para fazer você pegar ânimo e voltar. Eu sei, querido, porque mente fala mente, coração fala coração. Quando eu falo, não falo de algo que eu não sei. É algo que eu vivo, nós sentimos. Sabemos bem do que estamos falando.
Eu sei o caminho da decepção, eu sei o caminho da dor, eu sei o caminho da rejeição. Mas também eu sei que existe um Deus, querido, um Deus que nos levanta, um Deus que não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos dele, ele não desiste de nós. A maior prova disso é esses discípulos, eles desistiram, porque viram Jesus morrendo, falou acabou tudo, e voltaram decepcionados. Eles desistiram de tudo, mas Jesus não desistiu deles, Jesus foi atrás deles. Volta, eita glória! Jesus vai lá, se revela através da palavra, traz novamente avivamento sobre a vida deles. O coração começa a queimar, os olhos se abrem para a revelação. E ele faz o que? Ele retorna para o propósito. E é isso que Deus ele vai fazer na tua vida. Jesus vai novamente acender essa chama dentro de você. E você vai voltar para o propósito. Você vai voltar a cantar, você vai voltar a pregar, você vai voltar a evangelizar. Você vai voltar, porque Deus é bom. Deus é maravilhoso, Deus caminha com os decepcionados. Deus caminha com aqueles que se afastam. Lembro que tive uma experiência muito grande. Depois de ter feito tantas coisas no reino de Deus, depois de tantos anos servindo a Deus, passei por um processo, e esse processo me tirou da presença de Deus, e eu fiquei afastado do caminho do Senhor, afastado, longe. Sabe o que acontecia comigo? Às vezes eu dormia, quando eu acordava de manhã, de madrugada, eu estava prostrado. Eu falei, meu Deus, mas não estava na cama. E voltava para a cama. Voltava a dormir. Quando eu acordava, de novo estava prostrado. Era como se Deus quisesse que eu buscasse, mas não tinha mais força, não tinha ânimo. Eu lembro que Deus começou a criar um processo, um caminho. Todo decepcionado, Deus cria um caminho de volta. Aleluia. Deus sempre cria um caminho, né? Ele sempre tem um caminho de volta para aqueles que estão decepcionados, para aqueles que estão entristecidos, para aqueles que estão feridos. Deus criou uma estratégia. Ele me tirou de uma empresa que eu trabalhava, a empresa perdeu um contrato e eu fui enviado lá para Ilha Grande. Eu fui transferido para Ilha Grande. Quando cheguei naquele lugar, um lugar paradisíaco, um lugar lindo. Mas você imagina alguém que está ferido, alguém que está entristecido, alguém que está afastado, com depressão, já estava entrado num estado de depressão. Era um tormento ficar naquele lugar. E eu lembro que no tempo que eu trabalhava lá, né, eu ficava alojado lá, só vinha no final de semana. E após o expediente não tinha nada para fazer, e eu nunca tive prática de pescador, não sou filho de pescador, não sei nada de pesca. E todo santo dia, quando terminava, era um desejo, sabe? Parece que Deus estava tentando me ensinar algo. Todo final de expediente eu ia para a beira da praia, na Ilha Grande, eu morava muito próximo da praia, nosso alojamento. Todo santo dia eu ia tentar pegar um peixe, nunca pegava nada. E as pessoas ficavam rindo, falaram, rapaz, tu é muito ruim de pesca. Por 3 meses eu fiquei naquela Ilha Grande. Todo santo dia tentando pegar um peixe, nada pegava. Nada pegava. E eu lembro que numa certa noite lá, naquele alojamento, eu tive uma discussão lá com um companheiro de trabalho. Começamos a discutir, isso gerou uma confusão. Como eu falei, eu estava afastado e estava na prática da bebida, bebendo, e a gente já com álcool na cabeça acabou gerando uma confusão generalizada dentro daquele alojamento. Eu sei que no final daquela confusão estávamos ali nós dois, um tentando matar o outro. Era mais ou menos quem dorme, quem der bobeira morre. E para piorar a situação, naquela noite, na madrugada, faltou luz na Ilha Grande. Eu acordei porque ficou muito calor.
e não tinha como dormir porque era muita muriçoca, pernalongo. E eu lembro que eu peguei e fui pra praia. Saí dentro daquela casa de madrugada, umas 4h30 da manhã, e fui pra beira da praia. E quando cheguei na beira da praia, comecei a lembrar. Sabe, eu parecia um filho pródigo lembrando. Eu lembrando de tudo que eu tinha vivido. Lembrando de tudo que eu tinha passado, né? E de repente comecei a lembrar de todas as promessas que Deus tinha feito na minha vida. Do chamado que Ele tinha. Das promessas. Que eu seria pastor. Que Deus tinha uma chamada na minha vida. Que eu ia tocar cidade, nações. Que eu seria pai de multidões. Eram tantas promessas, sabe? E quando eu me afastei, tudo isso morreu. Mas naquele dia, ali naquela beira daquela praia, tudo isso veio à tona. Começou a fruir novamente dentro de mim, essa lembrança. E eu comecei a falar com Deus. Mesmo longe, né? Mesmo distante, eu comecei a conversar com Deus. Mesmo achando que Deus não estava ali próximo, que Deus não estava me ouvindo. E eu comecei a lembrar de todas as promessas. E eu falei para Deus o seguinte: Senhor, a tua palavra diz. Toda pessoa que está afastada, né? Todo desviado, ele tem a palavra. E eu também tinha a palavra. Lembrava da palavra. Não estava vivendo a palavra, mas lembrava da palavra. E eu comecei a questionar com Deus. E eu falei: Senhor, a tua palavra diz que tu é dono do céu, da terra e do mar. Senhor, eu estou 3 meses que eu trabalho nessa ilha grande. 3 meses que eu venho aqui tentar pegar um peixe, não pego um peixinho desse tamanho, Senhor. Eu vou fazer o seguinte contigo. Eu vou fazer um propósito contigo, Senhor. Se tu tem uma obra na minha vida, Senhor. Se tudo que tu falou esses anos todos, todas as promessas, todo sobre o chamado que tem na minha vida, eu vou fazer um propósito contigo, Senhor. Eu vou lançar esse anzol no mar. Se esse anzol voltar com um peixinho desse tamanho, pode ser miudinho, Senhor. Pode ser pequeno. Eu vou entender que tu me ama. E que a obra ainda está de pé na minha vida. Olha como é que eu estou, Senhor. Cheio de sentimento, ressentimento. Uma mistura de sentimento, eu não sabia explicar. Era sentimento, era ódio, era tudo envolvido ali. E eu falei: Deus, se voltar com um peixinho desse tamanho, eu vou entender, Senhor, que tu me amas, que tu tem um propósito na minha vida. Porém, Senhor, se esse anzol voltar sem nada, Senhor, primeira coisa que eu vou entender, que esses anos todinho tu me enganou, Senhor. Tudo que tu falaste sobre mim, tudo isso não foi verdade. Tu mentiu para mim. Eu vou entender, Senhor, que tu me enganou esses anos todos. Esse negócio de promessa, essa chamada pastoral, liderança, tocar nações, que tu me enviaria. Tudo isso, Senhor, foi coisa só da minha cabeça. Que isso nunca foi verdade. Eu não sou essa pessoa, não sou capaz, não tenho condições de responder, de ser essa pessoa. Tu errou, Senhor. Tu errou na escolha. Tinha pessoas muito melhores do que eu, até dentro da minha família. Pessoas muito mais estruturadas, pessoas muito mais capacitadas. Logo eu, Senhor. Eu que nasci de um adultério. É impossível, Senhor. Isso tudo foi engano. Tu errou, Senhor, na escolha. Não sou, Senhor, essa pessoa que tu chamaste com esse propósito. Não sou eu, Senhor. Mas se voltar com um peixinho pequeno, Senhor, ainda que seja miudinho, eu vou entender que tu me amas, que tu tem um propósito na minha vida. Lancei aquele anzol dentro daquele mar. E joguei, amarrei ali num pedaço de pau, deixei lá dentro do mar. Fui caminhando até o final da praia. Inclusive tinha um rapaz que trabalhava com a gente, um senhor, e ele fazia caminhada de manhã lá na beira da praia. Eu fui caminhando com ele, ele falando no meu ouvido.
falando um monte no meu ouvido e eu conectado lá no propósito que eu tinha feito com Deus. E quando eu voltei numa expectativa, né? Qual era a expectativa? Que quando eu voltasse, encontrasse aquela linha, né, esticada e um peixe ali naquela linha. Quando eu voltei de longe já vi que estava aquela linha toda frouxa, né? E eu peguei aquele... Era um nalho que estava enrolado num pedaço de tubo, né? De PVC. E eu fui enrolando, falando, Deus não me ama nada. Deus tem promessa na minha vida nada. Não. Esse negócio de cristão, de chamada, de propósito, isso é para outras pessoas. Deus não tem interesse numa pessoa como eu. Ele errou. Isso foi um erro. E enrolando, daqui a pouco eu senti que a linha agarrou em algo. Quando eu segurei e puxava, ficava frouxo, parecia que estava agarrado em algo. Eu falei pro rapaz que estava do meu lado, o senhor, eu acho que eu peguei um peixe. E ele falou assim, que peixe, rapaz? Isso é pedra. Só que eu estava no mar, no meio do mar aberto. Havia a praia, de um lado tinha um monte de um lado, do outro, e o mar estava aberto ali. Não era um lugar que costumava ter pedras. E eu falei, se é pedra, se eu não sei o que está agarrado, mas tem alguma coisa agarrada. Eu segurei e puxei. Quando eu puxei, o que aconteceu? Aquele nalho, né, esticou e ele foi para um lado para o outro, fez assim, ó, foi para um lado para o outro. Aí eu já comecei a ficar, né, tenso com aquela situação, porque eu senti que tinha algo agarrado. E eu falei assim, acho que eu peguei um peixe. E o Senhor falou, que peixe, rapaz? Aquele cara tava... Hoje eu vejo que aquele senhor, ele estava tentando impedir a minha fé. Ele estava impedindo, né, a minha conexão com Deus. Estava sendo usado para gerar incredulidade no meu coração. E eu falei, não, mas tem um peixe agarrado. Ele falou, que peixe? Isso é tronco de árvore agarrado no fundo do mar. E as ondas levam para um lado, levam para o outro. E eu lembro que eu falei para ele assim, eu falei assim, não sei se é tronco de árvore, se é pneu. Tem alguma coisa agarrada nesse nalho. E eu vou puxar, e eu vou trazer. E eu lembro que eu ia puxando, alguma coisa estava vindo, não sabia, era algo muito pesado. E eu fui puxando e puxava, daqui a pouco vinha, parava um pouco. Eu sei que eu fui puxando, quando chegou na beirada, assim, né, no raso, na beira da praia, eu só vi assim, aquele rabo, né, batendo assim, ó, de um lado do outro. Quando eu vi aquilo, eu entrei em pânico, porque nunca na minha vida tinha pego nem um peixinho pequeno. E agora, um peixe com um rabo enorme batendo para um lado para o outro. Eu lembro que eu fiquei em pânico vendo aquela situação, aquele peixe, que na realidade, para muitos poderia ser um peixe, mas para mim era a resposta de Deus. Era Deus me respondendo, era Deus falando comigo. E eu lembro que eu tirei a camiseta para pegar aquele peixe, né, para entrar na água, para tentar com a camisa puxar ele para fora, que eu fiquei até meio assustado, que o peixe era muito grande, era um carção viola, um peixe enorme. Nunca tinha visto um peixe daquele na minha vida. E eu tirei a camiseta para puxar ele. Quando eu entro na água para puxar, né? Quando eu entro na água para pegar aquele peixe, eu lembro que o tempo naquele dia era uma sexta-feira. Aquele exato momento, aquela semana foi uma semana de chuva e estava meio que nublado. Mas quando eu entrei na água, para pegar aquele peixe, eu senti como um céu se abriu assim sobre mim. E era um calor, sabe, assim, uma temperatura quente. E eu ouvi uma voz, Deus falou comigo, não te chamei para ser pescador de peixe. Oh, aleluia. Eu não te chamei para ser pescador de peixe. Eu te chamei para ser pescador de alma. Eu tenho um propósito na tua vida, eu nunca te abandonei, sempre estive do teu lado. Eu nunca saí da tua presença o tempo todo, nesse período que tu se afastou, nesse período que você se decepcionou, que você se magoou, nesse período todo, o tempo todo, eu estive do teu lado. Mesmo quando todos se afastaram de você, mesmo quando todos te abandonaram, eu nunca deixei de estar do seu lado. A minha promessa está de pé na tua vida. Eu tenho uma obra na tua vida. E a minha obra está de pé.
O propósito da minha chamada na tua vida está de pé. Deus falou assim: eu nunca te abandonei, sempre estive do teu lado. Eu te amo. Deus começou a falar: eu te amo. Tu é meu, eu te amo. Tu é um filho amado. Eu tenho um amor pela tua vida. Querido, naquele exato momento, querido. Naquele exato momento, eu comecei a ser restaurado. Comecei a falar em línguas estranhas. Na mesma hora, fui renovado. E todo aquele sentimento, sabe? Aquele sentimento de tristeza, de frustração, aquele sentimento de abandono, sabe? O sentimento de rejeição. Tudo aquilo caiu por terra. Naquele momento eu fui restaurado. Deus começou a me limpar. Toda aquela mágoa, toda aquela tristeza, Deus começou a fazer uma limpeza por completo. E eu lembro que depois fiquei ali um tempo, até o Senhor que estava comigo, ele fez assim, quando ele viu que eu estava ali, né, envolvido com o Espírito Santo ali, falando em línguas, ele falou assim: esse cara ficou louco, e foi embora, me deixou para trás. Depois de mó tempão, fiquei ali uns 40, uma hora ali com Deus, ali naquela comunhão, que coisa mais maravilhosa, a presença, o coração queimando, que coisa linda. Eu pego e vou com aquele peixe lá para o alojamento. Quando eu chego no alojamento, tem 3 pessoas na porta. Entre elas, das 3, um foi o que eu tinha tido um problema com ela na madrugada, né, na noite passada. Tínhamos brigado e foi aquela confusão toda. Quando eu estou me aproximando, eu vi que ele entrou para dentro da casa. E eu pensando, falei: rapaz, ele ainda quer briga, ele quer confusão. Ele quer confusão e eu não quero mais briga. Meu coração já estava limpo. Eu já estava restaurado, renovado. Não queria mais confusão. E de repente ele sai lá de dentro com um negócio na mão. Eu na hora até pensei que era uma arma. Um negócio preto. Quando ele saiu com um negócio na mão. Eu tomei até um susto, pensei que era uma arma. Mas graças a Deus já estava em comunhão com Deus. Já tinha renovado a minha fé, a minha esperança em Deus. Mas ele estava com uma máquina de retrato, nem eu sabia que ele tinha uma máquina de retrato. E ele já chegou, encosta no canto ali e foi, tirou uma foto minha com peixe. Aí foi, tirou uma foto também, todo mundo tirou foto com peixe, que o peixe era muito grande. E eu lembro que depois eu fui naquele mesmo momento ali, eu chamei ele, pedi perdão para ele. Falei: cara, me perdoa, eu infelizmente me afastei de Deus, estava com bastante problema na minha cabeça e acabei perdendo a cabeça contigo, mas me perdoa, se perdoamos. Quando descemos da Ilha Grande, chegou lá embaixo, a gente voltamos para a empresa. Eu não voltei mais lá para a Ilha Grande, fui transferido para outro lugar e ele também foi transferido para um outro lugar. E depois de um tempo, quase um ano depois, num outro contrato da empresa, se encontramos. Quando eu cheguei, ele estava lá trabalhando nesse contrato. Quando ele me viu: cara, tô um tempão querendo falar contigo. Aí ele foi lá dentro do alojamento lá e pegou, né, no armário dele, ele abriu e tirou a foto e me deu a foto, né, a foto do peixe que eu tirei com peixe. Ou seja, precisava estar registrado. Aquela foto precisava, né, aquele dia tinha que ser registrado, tinha que ser um memorial, algo maravilhoso, né? Tinha que acontecer naquele dia. E foi maravilhoso, irmão, quando eu voltei, né? A gente sempre tem a sensação, né? A pessoa que se afasta da igreja, ele tem a sensação que ele não volta com vergonha. E eu lembro que quando eu voltei, né, até para a igreja que eu congregava na época, depois de tanto tempo afastado, eu lembro que os irmãos tinham um diácono na porta ali, e os irmãos, quando me viram, eles foram me receber na rua. Oh, aleluia! Eles me receberam na rua. As pessoas vieram me abraçar na rua. Eu tava chegando ainda e um me viu de longe. Falou: ó, o irmão voltando. Igual o filho pródigo, né? Quando ele volta, que o pai foi ao encontro dele na rua. Aqueles irmãos foram me receber na rua, me trouxeram alegria no coração daqueles irmãos, porque eu tava retornando. E eu lembro que quando eu entrei, né, dentro do prédio da igreja e tava tendo um culto, eu lembro que um jovem abriu uma palavra, né, porque vale mais, né, um dia na tua presença do que lugares 1000. Preferi estar na tua casa do que na tenda da perversidade. Ele abriu esse texto. Depois umas irmãs começaram a louvar um louvor.
E aquela música que elas começaram a louvar, aquela música que diz assim: sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento. Deus está mudando, né? Está enxugando teus olhos, acabou o teu sofrimento. Ouve o som das asas em sua tenda, ele não te deixa só. E quem ousará tocar em ti, bichinho de Jacó? Aí elas começaram a cantar o coro: eu profetizo sobre tua vida, meu irmão, eu profetizo que o tempo da humilhação está vencido. E hoje você derramou a última lágrima, e eu chorando, o Espírito Santo falou comigo: essa é a última lágrima que você vai chorar. O tempo da humilhação está vencido. E hoje você derramou a última lágrima. Deus falou isso para mim. O tempo da vergonha, o tempo da humilhação, o tempo da decepção, do desapontamento, desencorajamento. Deus, ele falou assim: a partir de hoje, se você chorar, tu vai chorar de alegria. Eu estabeleço um novo tempo na tua vida, uma nova história. E é isso, querido. É isso, esse é o propósito desse livro. O propósito desse livro não é chamados pela graça. O propósito não é ofender ninguém. O propósito não é de maneira nenhuma, porque com certeza eu vou estar conectando pessoas que conhecem muito mais do que eu, de repente estudou até muito mais do que eu, mas o propósito é abrir o coração. Eu estou colocando meu coração na mesa. Eu estou colocando meu coração na mesa porque é somente na mesa que nós somos curados, na comunhão, sabe? No partir do pão. Esse é o lugar que nós somos curados. É esse lugar que nosso coração volta a arder, que as decepções caem por terra e nós abraçamos novamente o propósito. Esse é o propósito desse livro, querido. Para você que está cansado, você que está subcarregado, você que está decepcionado, você que está ferido, você está ferido, você está desapontado, você está desapontamento, descontentamento, desencorajamento. Eu não sei qual foi o dardo do inferno que te atingiu, mas eu estou trazendo uma palavra para você. Deus não desistiu de você. Aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles poderiam permanecer ali decepcionado, mas Jesus foi ao encontro deles. Jesus também vai ao teu encontro também. Jesus vai te encontrar, não importa onde você esteja, não importa se você está numa cidade ou se você está numa ilha grande, não importa onde você esteja, Jesus, ele vai te encontrar. Jesus, ele vai ter o encontro, porque ele é fiel, querido. Aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir a promessa na nossa vida. Aleluia, glórias a Deus. Deus é maravilhoso. E eu quero encerrar, querido, nesse momento, fazendo uma oração final com você. Senhor Jesus, obrigado por caminhar comigo, mesmo quando não te reconheço, mesmo quando minha fé falha, tu permanece fiel. Hoje eu lanço fora toda frustração, todo sentimento de derrota e recebo tua presença viva no meu caminho. Fala comigo pela palavra, aquece novamente meu coração, abre meus olhos para te ver, mesmo em meio à dor. Em teu nome eu oro, amém. Uma declaração profética para nós encerrarmos. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Jesus caminha comigo, ele nunca me deixou. Minha esperança está viva, meu coração arde pela palavra, nenhuma decepção vai roubar minha visão. A graça me alcançou no caminho e me conduzirá de volta à promessa. Amém, aleluia. Deus te abençoe, querido. E se você precisar, é só você botar aí, querido, o seu contato ou entrar em contato comigo através desse vídeo. Estou pronto para te ouvir. Estou pronto para te ajudar. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Graça e paz.